para o Penharol. E nação, diante de toda a sua imensa torcida, diante de toda a nação rubro-negra, é um momento de muita tristeza para toda a nação. E eu vou contar a partir de agora tudo sobre o péssimo trabalho do Tite. Mas antes, nação rubro-negra, eu tenho um pequeno comentário para fazer. Lembrando, seu Evante Laquelas, com mais um vídeo tirado aqui no meu canal Mundo do Flamengo. Então já curta, comenta e se inscreva no canal. Nessa noite de quinta-feira, marcou a volta da Copa Libertadores da América. O time do mais querido, que é o nosso Mengão, recebeu o Penharol pela primeira partida do mata-mata. A decisão fica para o Uruguai. Na partida de hoje, tivemos uma novidade boa para a nação rubro-negra, a volta de La Cruz. Então, a partir de agora, tudo aqui comigo. A escalação do Tite, o time que foi a campo, substituições, a arbitragem de campo, VAR. O jogo entre Penharol e Flamengo ficou marcado por 2019. Foi um jogo heróico em Montevidéu, onde o Flamengo conseguiu a classificação. Foi aí que começou a arrancada. O Flamengo venceu o Emelec nos pênaltis, no Maracanã, pegou o Inter pelas quartas, pegou o Grêmio pela semifinal e foi para a final contra o River Plate, conseguindo aí o título de Bida Liberta. Naquele ano de 2019 foram muitas emoções e o nosso Mengão conseguiu o Bida Libertadores. Naqueles anos, as situações foram bem diferentes. Tínhamos o Jorge Jesus, que foi um dos maiores e melhores técnicos que já existiu no Flamengo. Na minha humilde opinião, o Flamengo já teve vários técnicos bons. Em 81 teve o Carpegiani, mas nenhum se igualou ao Jorge Jesus. Só que o Flamengo não teve um técnico tão ruim como o Jorge Sampaoli. Graças a Deus foi demitido na nação. Agora o Flamengo está tendo que aguentar o Tite, que é corintiano e retranqueiro. Estamos aguentando o Tite e suas cagadas no Flamengo. Está todo mundo por aqui com o Tite. É uma escalação mal feita, está todo mundo por aqui, ó. Ninguém aguenta mais. Substituições mal feitas. O Tite tem coragem de ir para coletivo de imprensa e de boca cheia. Para tudo, nação, para tudo. Tem coragem de ir do jogo contra o Vasco, ele teve coragem, teve cara de falar. Abre aspas. Carlinhos foi decisivo. Carlinhos foi decisivo contra o Bolívar e foi decisivo contra o Galo Mineiro. É melhor ser surdo do que você ter que ouvir isso. Carlinhos não foi decisivo em lugar nenhum, nem contra ninguém. Foi um acaso. Eu vou te fazer uma pergunta, Tite. E o Wesley? Quando que o Wesley vai ser decisivo? Já que você está falando que o Carlinhos é decisivo, conta para a imprensa o porquê do Carlinhos estar no Flamengo. Foi você que pediu? Se você não falar, Tite, eu vou falar. Tite, eu não sei qual que é o despeito que o Neto, comentarista, tem com você. Mas o Neto tem razão. Ele teve razão quando falou que o Flamengo não vai ganhar nada nesse ano. Porque você, Tite, é um velho retranqueiro. Você é um velho corintiano. O Neto disse que você não deixa o Flamengo jogar bola. E é verdade. E tem muito jogador que não gosta de você no Flamengo. Você não gosta do Gabigol. Você não gosta do Bruno Henrique. Não seria surpresa se o Flamengo entregar a Copa do Brasil para o Corinthians também. Repito, nação rubro-negra. Flamengo perdeu para o Penharol no Maracanã por 1-0. Torcida do Flamengo saiu do Maracanã totalmente cabisbaixa, decepcionada. A demissão do Tite no Flamengo é urgente. E eu falo, nação, tem operários na construção civil que jogam muito mais bola que o Carlinhos Wesley. Mas eles não tiveram padrinhos, infelizmente, né? Coisa que o Wesley tem. Quem foi? O Wesley tá no Flamengo por causa de quem? Por causa do Sávio, que é empresário dele. Aos 13 minutos de jogo, o Flamengo chegou, o Penharol se fechou atrás e foi o mesmo jogo da Copa do Brasil. O mesmo jogo contra o Vasco. A minha previsão foi a mesma. O Flamengo tocou pra lá, tocou pra cá, não teve jogadas de linha de fundo, não teve velocidade. O Tite colocou o Bruno Henrique aonde ele não é. Colocou ele não é centroavante. Ele é jogador de velocidade, jogador de ponta. Mesma coisa na seleção brasileira. No Real Madrid, o Vinícius Júnior é atacante. Na seleção, o Dorival coloca ele como ponta. Por isso que não encaixa. O time se portou bem no início, mas não teve jogadas ofensivas. Pelo amor de Deus, Tite, jogar sem atacante, pelo menos. Deixa o Bruno Henrique jogar na ponta esquerda, que é a posição dele.
E finalmente, nação, começou a Libertadores de novo, né? Copa do Brasil, Brasileirão. Adeus, seleção brasileira. É vergonhoso. O povo brasileiro vive um drama. Passa raiva com o Dorival, passa raiva com a seleção. É uma seleção mal escalada. Aí você vê o Dorival ir para coletivo de imprensa e fazer promessas que ele não pode cumprir. E a situação da imensa nação rubro-negra é a mesma. E escutar o Tite na coletiva de imprensa falar mentiras sobre o Wesley e Carlinhos. Falar que são grandes jogadores. Eu volto a repetir, nação. Tem operários na construção civil que joga muito mais bola que o Carlinhos e o Wesley juntos. Mas eles não tiveram padrinhos. O Flamengo jogou muito pelo meio. O time não jogava pelas pontas. O Flamengo é um time sem vergonha na cara. Aos 17 minutos, a torcida vaiando o time, perdendo para o Penharol de 1-0. O Flamengo, eu volto a repetir de novo, é um time sem vergonha, que tem um técnico sem vergonha na cara. É um time de preguiçosos. Eu pedi no último vídeo, Tite, nos poupe desse seu trabalho. Pelo amor de Deus, o Flamengo não vai ganhar nada. A demissão do Tite e sua equipe é necessária e urgente, enquanto ainda tem tempo. A culpa dos jogadores, jogos vergonhosos do Flamengo é do Landim, do Marcos Braz e do Espinho, por contratar um técnico retranqueiro corintiano. E o pior ainda é dar carta branca para ele. A diretoria do Flamengo, toda a cúpula do Flamengo tem que se reunir e mandar o Tite embora urgente. Senão não vai ter mais Libertadores esse ano, não vai ter Copa do Brasil e não vai ter Brasileirão. E no ano que vem não vai ter nem Libertadores, porque o Flamengo não vai conseguir classificar enquanto o Tite estiver no comando. O Flamengo tem 4 jogadores a nível de seleção uruguaia e perdendo pro Penharol. O Flamengo jogou tão mal, mas tão mal, que foi dar o primeiro chute ao gol aos 21 minutos. O Bruno Henrique, Tite, não é centroavante. E você aí escuta um bando de baba-ovos. Você, Paulo Calçade, me dá vergonha. Você também, sim, né? Outro cara que dá vergonha. É uma cambada de baba-ovos. E estão ganhando quanto do Penharol para gravar eles? Que tipo de imprensa tem no Brasil? Se vocês têm raiva do Flamengo, não fiquem falando merda. Vão comentar o jogo do Corinthians, vão comentar o jogo de qualquer outro time. O que é pior, está por vir ainda, nação. Na minha opinião, o Tite vai entregar a Copa do Brasil para o Corinthians. A mesma coisa no ano passado contra o São Paulo. Bruno Henrique deu uma entrevista antes do jogo falando que o Flamengo deveria estudar o Penharol e ter paciência. Paciência até tomar o gol, né, Bruno Henrique? E sair atrás do placar. Aí você tem que ter paciência. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o que vimos? Um time de preguiçosos. E o Penharol quase marcou o segundo. E o Flamengo não conseguiu dar um chute ao gol. O time do Penharol, aos 32 minutos, começou a batendo no Bruno Henrique sem bola. Tudo bem que ele não tá jogando bosta nenhuma, mas bater sem bola já chega a ser covardia. Aos 136 minutos, o Flamengo perdendo de 1-0 para o Penharol dentro do Maracanã. A torcida do Maracanã é completamente calado. De La Cruz só jogava pelo meio, Arrascaeta pelo meio, Gerson pelo meio. E as laterais não viam a cor da bola. O Flamengo jogou mal, um jogo lento, um time de preguiçosos. O Flamengo esqueceu a intensidade do jogo contra o Vasco. O time do Flamengo com 6 estrangeiros estava começando a perder a paciência, errando vários passes. Aos 38 minutos, o Flamengo fez o ataque pela lateral contra o Varela. O Bruno Henrique cabeceou, mas o goleiro do Penharol fez uma ótima defesa. E é o que eu vinha falando, nação.
hoje. Se foi difícil no Maracanã, imagine lá no Uruguai, nação. Então o Flamengo precisava vencer com seu placar. Mas o Flamengo jogou muito mal. Primeiro tempo acabou e o Flamengo perdendo parcialmente. Todo clube eliminado de todas as competições tem seu bode expiatório. No Atlético Paranaense foi o Nicão. Ou culpa o juiz, ou culpa o VAR. E no Flamengo quem que vai ser o bode expiatório? O Tite, né, nação? E nesse time preguiçoso do Flamengo, o que mais irrita é 79% de posse de bola, de jogada sem definições. O Flamengo teve uma chance no primeiro tempo e desperdiçada com o Bruno Henrique, porque ele não é atacante, ele é ponta. E o gol do Peñarol saiu por causa do passe errado do Flamengo. É um festival de passes errados. No segundo tempo, eu esperava que o Flamengo conseguisse o empate pelo menos e talvez a virada. Mas aí o Tite erra novamente. Ele tirou o Varela e colocou o Wesley. O segundo tempo só estava começando. Mas não, eu achei que o Tite ia colocar o Alcaraz. Mas ele coloca o Wesley em vez disso. Tinha que ter tirado o lateral, adiantado o time e ter colocado velocidade para poder empatar pelo menos. O Varela é muito, mas muito mais jogador que o Wesley. O Flamengo jogou mal. E para piorar, o Pulgar põe a mão na bola. É pênalti, né? Mão na bola é pênalti, é regra. Mas o árbitro não deu. A sorte do Flamengo. E o Pulgar, em nação, muito mal em campo. Colocou a mão na bola, fez faltas terríveis e ainda por cima levou o cartão amarelo. É coisa que só acontece no time do Flamengo. Finalmente, o Tite chamou o Alcaraz aos 10 minutos do segundo tempo. O jogo do Flamengo era bem pior que o jogo do primeiro tempo. O Flamengo voltou pior para o segundo tempo do que estava no primeiro. Finalmente, o Tite tirou o Pulgar e colocou o Alcaraz. É o certo colocar velocidade. E o Flamengo jogou muito mal em campo. As substituições do Tite não tiveram efeito. Tínhamos 15 minutos, o Tite mexeu de novo, tirou o Plata e o Alexandre, colocou o Carlinhos aí do Lucas. O Tite mexeu muito cedo no time, buscou um empate, mas o Peñarol queria jogar bola. O Tite devolveu aí o Bruno Henrique à posição original, lado esquerdo. Eu tenho que ressaltar, nação, o Flamengo voltou para o segundo tempo bem pior. Só tem uma solução, o Flamengo tem que abrir os cofres e demitir o Tite. Eu vejo jogadores contra o técnico Tite. É um complô. Um time desse, com uma folha salarial dessas, e um festival de passes errados, porque o Flamengo não joga. Vimos no segundo tempo, só passes errados. O Flamengo é um time de preguiçosos, mal preparados e mal treinados. Mais de 20 minutos no segundo tempo. E vinha se repetindo o mesmo jogo de 2019. Onde o Flamengo perdeu de 1 a 0 para o Peñarol no Maracanã, em casa. E aos 25 minutos o Tite colocou o Léo Ortiz no lugar de De La Cruz. Mais uma vez, aos 30 minutos com a saída do De La Cruz, dificultou mais ainda para o Flamengo. Léo Ortiz é jogador de marcação, Tite, não de criação. Aos 30 minutos o Flamengo continuava perdendo. A torcida tentou dar um grito para tentar animar o time do Flamengo, mas não vingou. Mas aí a torcida voltou a gritar. O time do Flamengo é sempre o mesmo problema. Toquinho pra cá, toquinho pra lá, pra cá, pra lá. O Flamengo achava o quê? Que era moleza enfrentar o Peñarol? É Copa Libertadores, jogo aguerrido, jogo pegado, jogo disputado. Cada lance importa. As substituições do Tite não surtiram efeito. Nem Alcaraz, nem Léo Ortiz. O time do Flamengo é muito preguiçoso. Aos 65 minutos do segundo tempo, eu pensei, será que vem mais uma derrota em casa diante da sua imensa torcida? Carlinhos na posição errada, nem se falou o nome dele. Léo Ortiz é outra substituição muito mal feita. Era para ele ter entrado no lugar do Pulgar e não no lugar do De La Cruz. É um jogo muito ruim. Aos 40 minutos, a derrota do Flamengo estava decretada. Carlinhos e Wesley não são jogadores para o Flamengo, Tite. Na construção civil, tem trabalhadores que jogam muito mais que esses dois no final de semana. E esse Carlinhos está fazendo o que no Flamengo? Alerta cúpula do Flamengo, alerta diretoria do Flamengo. O que eu vejo, nação, é um complô de jogadores para demitir o Tite. E tem que ser feito isso o quanto antes. Eu não tenho destaque no time do Flamengo
Flamengo. É palavras difíceis, nação, mas a minha opinião é o seguinte. Nessa noite, o Flamengo começou a dar adeus na Libertadores. Peñarol venceu merecidamente, veio decidido com a proposta em mente. Parecia muito seguro com a vitória. Flamengo é um time sem inspiração, um time apático, um time sem sincronismo. O time do Flamengo parece não querer jogar bola. É um time preguiçosos. No Uruguai, o jogo vai ser muito mais difícil. O Flamengo pode vencer o jogo lá? Pode! Tem time pra isso. Se vencer, não vai ser novidade. Mas, repito, vai ser muito mais difícil. A demissão do Tite é necessária, porque ele não vai pedir a conta, nação.